Muito bem. No vídeo passado eu comecei falando, vídeo passado não, né? No vídeo contra o Grêmio, eu comecei falando sobre como se a gente estivesse sonhando, por favor, não nos acordasse. Aparentemente não nos acordaram. O Santos, depois de 8.413 anos, começou o Campeonato Brasileiro ganhando 2 jogos. Santos 2, Fluminense 1 na noite desta quinta-feira. Infelizmente não fui à Vila, porque o pior horário da história do mundo é o de quinta-feira às 7h15. Mas tudo bem, quase tudo bem, porque eu tive que assistir no meu celular, porque a gloriosa Vivo, a qual eu só comprei pra fechar a porcaria da net, cortou a minha internet às 7h10. E às 7h15 eu tive que improvisar um 4G numa tela minúscula pra ver o 3-4 de São Paulo. Já chegamos nisso. Esse é o Vídeo de Santos, eu sou o Felipe Noronha. Sigamos dormindo e sonhando, porque tá dando certo, meus jovens. Ganhamos de novo, estamos dividindo a primeira posição no saldo com São Paulo, com o Atlético Mineiro. O Santos tem 6 pontos no Campeonato Brasileiro. É curioso, né? Porque no primeiro tempo eu tava dando uma olhada no Twitter e incrivelmente jornalistas, inclusive alguns famosos, outros nem tanto, estavam comentando como o primeiro tempo tava chato. Eu não sei que tipo de futebol esses caras gostam, porque o primeiro tempo foi divertido. Nos primeiros 20, 25 minutos o Santos teve alguma dificuldade de entender essa formação maluca, porém correta, como se provou, que o São Paulo botou para encarar o Fluminense, e o Fluminense não chegou com... teve uma chance, acho que no primeiro tempo, né, nesse período, muito boa, mas não foi exatamente um domínio. Foram dois times meio que se estudando, e aparentemente pra gente que não gosta de estudar, jogo estudado é chato. Como eu defendo nesse canal, e eu sei que se vocês me acompanham, vocês pensam da mesma maneira, a gente precisa estudar. E o que o São Paulo fez hoje provou-se certo mais uma vez. Ele estudou o Fluminense, 1 hora antes do jogo saiu mais uma escalação maluca, 90 minutos depois o Santos saiu com uma vitória. Se você não gosta de futebol bem jogado, amigo, o problema é teu. Santos e Fluminense entregaram um belíssimo jogo, a gente se divertiu e, bom pro nosso lado, saímos com a vitória. Muito bom, parabéns São Paulo, que salvou meu dia, que estava um horror. Um dia todo errado no trabalho, todo errado na vida. São Paulo me salvando mais uma vez. Sampa, te amo, meu caro. Fica pra sempre. Contrato vitalício pra esse homem. A gente precisa. Vamos lá. Acho que esse jogo é determinado principalmente por diferenças filosóficas, né? E não fecha o vídeo porque eu juro que é uma parte interessante. Por que diferenças filosóficas? Porque o que o Fernando Diniz tenta, eu não acho ruim ele tentar, eu acho bem legal na verdade, é algo que o São Paulo já tentou e já aprendeu que não dá certo na maioria dos casos. O toque de bola na defesa do Fernando Diniz, isso ele fez em todos os outros times anteriores dele, o Audax, o Oeste, o Atlético Paranaense, enfim. É um toque meio, não improdutivo, mas um toque muito arriscado. A partir de agora ele está começando a liberar os jogadores a darem bicões, mesmo assim em situações muito específicas de aperto. O São Paulo não tem essa. O São Paulo a gente vive dando lançamento longo. Não que eu defenda o lançamento longo toda hora, mas assim, eu prefiro a bola afastada do que toque de bola inútil, toque de bola perigoso. O estilo do Diniz é meio que forçando a saída de bola mesmo quando pressionado. Um dia ele vai aprender, porque ele é um cara inteligente, que não precisa ser assim o tempo inteiro. O São Paulo aprendeu. O São Paulo percebeu também que com esse time do Santos atual, não tem por que ele ficar tocando bola ali na zaga. Não o toque de bola que eu defendo, que é quando você tá começando a ser pressionado ainda no meio de campo, você solta pro goleiro, você recompõe o time. Tô falando daquele toque ali, todo mundo dentro da área. Em determinados momentos do jogo, o Fluminense teve 5, 6 jogadores dentro da área, pressionados no canto, e eles tentavam tocar a bola ali de qualquer jeito, com o Santos igualando, às vezes até superando o número de jogadores. O segundo gol do Santos saiu de uma jogada dessas. Não foi por acaso, é estudado. O Diniz vai aprender, o Diniz tem futuro, ele vai perceber que não se pode fazer isso toda hora. São Paulo já percebeu nesse duelo de pessoas que têm algo muito parecido, o carinho pelo futebol, as ideias pelo futebol, mas que um ainda é melhor que o outro, até porque tem muito mais tempo de bola, não é uma crítica ao Diniz, longe disso. São Paulo está aí há muito mais tempo, já enxerga algumas coisas que o Diniz não enxerga. Para nossa sorte, ele saiu vencedor, 2-1 para o Peixão. Bom, queria falar sobre essa diferença filosófica antes de falar das questões táticas do jogo. Uma leve pausa antes para a gente lembrar que sexta-feira, como prometido, teremos um anúncio de novo sorteio graças a Carnes do Duque, a nossa patrocinadora. Sorteio número 2 aqui na história do canal, vocês fiquem de olho porque é algo que tem a ver com esse símbolo, tem a ver com isso aqui. Tô dando dicas, já dei dica no vídeo anterior, dou dica hoje, vocês vão gostar. Obrigado, Carnes do Duque. Vamos para a parte tática. Quando o São Paulo anunciou a escalação, pouco menos de 1 hora antes do jogo, muita gente ficou surpresa. 3 zagueiros sem laterais, ou quer dizer, sem o Ferraz, o lateral direito, porém com o Jorge, um volante só,
2 meias, 3 atacantes. Que zona, no melhor sentido possível, o Sampaoli aprontou dessa vez. Quando o Santos foi para o campo, a gente descobriu que de fato o Veríssimo era um terceiro zagueiro, porém avançando, e me lembrou muito o Santos contra o Bragantino, na primeira fase do Paulista, quando o Luiz Felipe fez o zagueiro pela direita numa linha de 3 e avançava até às vezes mais que o Ferraz. Dessa vez não tinha o Ferraz em campo e o Veríssimo avançou no primeiro tempo muitas vezes. Chegou a dividir uma bola com o goleiro no toque profundo do Sanches ou do Rodrigo, não estou lembrado, mas que o Veríssimo foi buscar tentar o toque, acabou chegando atrasado em relação ao goleiro. Mas o Veríssimo jogou numa linha de 3, sim, mas também como um lateral direito de forma bastante curiosa. Logo acima deles, à frente deles, a gente viu o Pituca e o Jorge. O Jorge variando mais em termos de ataque do que o Pituca. Sanches pela direita, na teoria parecia querer fazer o ala e não fez, jogou mais avançado. E aí o Jean Mota num falso 9, Rodrigo de um lado, Soteldo do outro, Sacha no meio. O Santos demorou uns 20, 25 minutos, como eu falei, para se entender dentro dessa formação. A partir do momento que se entendeu, isso tem acontecido em alguns jogos, a gente deu, não sorte, foi competência do Santos. Contra o Grêmio não aconteceu porque o Santos acertou o estilo de jogo e marcou gols rapidamente. Contra o Fluminense veio até preparado, ou não encaixou de cara. A partir ali dos 25 minutos, quando encaixou, o Santos começou a criar várias chances. Eu até discordei do pessoal que cobre o Santos no Twitter, que falou que o Santos desperdiçou chances. Pelo contrário, no primeiro tempo, o Santos criou lances perigosos e até o fim do jogo o Rodolfo, que fez uma espetacular atuação, salvou muitos e muitos gols do Santos. Poderia ter sido 2-2, porque o Fluminense teve chances, mas poderia ter sido 4-1, 5-1 para o Santos, porque o Rodolfo pegou bola com o pé, pegou bola no canto, teve bola na trave, teve aquela do Jean Lucas, né, que bate na trave e sai, teve grandes defesas encabeçadas, o Soteldo quase faz gol de cabeça. Eu não vejo como chances desperdiçadas pelo Santos, e sim vi como uma grande atuação do goleiro Rodolfo. Até tenho números, daqui a pouco eu trago. Antes disso, a gente tem que falar da formação do segundo tempo, porque depois desse 3-3-4 ou 3-1-2-4, a loucura do Sampaoli, que é até difícil explicar porque tem muita movimentação também, ninguém fica parado, né? No segundo tempo o Santos teve que voltar uma ideia tática mais tradicional. Deu certo, tanto que o Santos ganhou o jogo no segundo tempo. Por quê? Porque o Aguilar aparentemente lesionou o ombro, torcemos, orar e todo mundo reza nesse momento para que não seja nada grave. Ele voltou com o Ferraz, não com o Luiz Felipe, e aí, a partir desse momento o Santos jogou com 4, o Jorge na esquerda, o Ferraz bastante até recuados em relação, não recuados, mas em relação ao que tem sido normalmente um pouco mais para trás, o Pituca como um cara central, Sanches e Jean Mota mais avançados e ainda os três lá na frente, Rodrigo, Soteldo e Sacha. Depois, com a entrada do Jean Lucas, incrivelmente deu até mais movimentação. Por quê? Porque o Jean Mota, como ele funciona mais como um falso 9, ele não estava arranjando espaço para entrar na área com o Sacha e acabou ficando meio sumido. O Jean Lucas compôs melhor o meio de campo, ele e o Sanches começaram a dominar junto com o Pituca, mais uma partida espetacular do Pituca. O Santos ganhou o meio de campo, ganhou o jogo. As entradas de Cueva e de... Pera, quem entrou? Foi outro que entrou mesmo? Gente, esqueci. Rodrigo Cueva... Não, o Jean, tá certo. A entrada do Cueva não mudou tanto o jogo, até porque já estava mais no final. O Jean Lucas, sim, a segunda entrada, eu confundi com a entrada do Ferraz por intervalo, para dominar o meio, que foi o mais importante. Taticamente foi isso. A gente pode trazer números que tem relação com o que o Santos se impôs de jogo. O Santos novamente ganhou o jogo sem a maior posse de bola. Às vezes o pessoal se irrita, é a posse de bola, não sei o que, ganhar jogo, pipipi, popopó. O Santos mostrando mais uma vez que a posse de bola no momento certo, do jeito certo é que ganha jogo, não numericamente ela ser maior. O Fluminense teve mais posse de bola na zaga do que no ataque. O Santos teve mais posse de bola no ataque do que na zaga. A consequência disso foi 2-1 para o Santos. E a diferença principal no número de chances criadas. Finalizações... Foram 21 do Santos, 13 na direção do gol, para você ver a atuação do Rodolfo como foi boa. O Fluminense só chutou 8 vezes, 4 no gol. Novamente, não é porque a gente deu 13 chutes ao gol e a bola não entrou, foram chances desperdiçadas. O Rodolfo, para mim, foi o melhor em campo, até melhor que o jogador do Santos. A atuação foi muito, muito boa do goleiro do Fluminense. Só confirmando a posse de bola, 51.2 do Flu, 48.8 do Santos. Não é uma diferença assim relevante, digamos. A relevância é onde veio essa posse de bola e a do Santos foi mais ofensiva. Assistências de finalização 13-8 para o Santos. O Santos deu melhores condições aos seus finalizadores. O passe certo, o Santos teve menos que o Fluminense.
Novamente, qual é esse passe a mais do Fluminense? Porque foram 432 contra 316. É o passe na defesa, é um passe que se tornou improdutivo, porque a partir do momento que o Santos roubava a bola no ataque, o Santos mantinha essa bola no ataque e criava mais chances do que o Flu. Muito bem, tática, número, vamos pro encerramento tradicional, que é o jogador a jogador, setor a setor. O Vanderlei fez uma grande defesa num chute no canto no segundo tempo, mas ele meio que errou no gol. A falha principal do gol é do Gustavo Henrique, mas o Vanderlei hesitou, né? Se ele fica na linha do gol, ele talvez tivesse mais chance de pular, mas completamente perdoável. Com os pés ele não comprometeu tanto, um ou outro erro, mas a gente vai ter que viver com isso quando é o Vanderlei jogando com os pés. E se ele compensa defendendo lá embaixo, é como eu sempre digo, do compensar. Você pode até errar, desde que não seja prejudicial e que o seu acerto seja mais relevante ao placar final do jogo. O Vanderlei teve isso hoje, o Santos ganhou também pelas suas defesas. A linha de 3, o Aguilar estava muito bem jogando na sobra, porque ele era o central, né? Então os dois, Veríssimo e Gustavo, principalmente o Veríssimo, avançavam mais. E o Aguilar com essa velocidade, mais uma atuação, infelizmente só em 45 minutos, grandiosa. O Veríssimo foi muito bem, gostei muito dele. Tanto no setor ofensivo no segundo tempo, até com seus acertos no lado ofensivo no primeiro. O Gustavo é que infelizmente errou no gol. Por que ele errou no gol? Porque o jogador não pode marcar a bola. Se você pegar o vídeo, você vê que o Gustavo vira para onde está vindo o cruzamento, esquece o Pedro nas costas. Quando volta, é tarde. O Pedro, que é um grandíssimo centroavante, inclusive, quem dera a gente pudesse pagar por ele, ter esse dinheiro, faz o gol. Ferraz, bem na defesa. Olha só, teve 2 lances, se eu não me engano, que ele foi muito bem em antecipação e corte de passe do Fluminense. Parabéns para o Ferraz, que ajudou nesse vencer o meio de campo que ocorreu no segundo tempo. Boa atuação do nosso lateral em um tempo de minutos, só 45 minutos. O Jorge apareceu mais no ataque do que na defesa. No ataque ele foi muito bem. No primeiro tempo, inclusive, foi ele o maior criador de chances do Santos, bastante interessante. Novamente também no primeiro tempo, ocupando o meio mais do que a lateral. O G. Lucas, como eu disse, fez o Santos ganhar o meio de campo. Ótima atuação do homem mais bonito que já vestiu essa camisa. Que homem bonito, Jean Lucas, né? Impressionante. Giamota meio baqueado com lesão e prejudicado pelo sistema. O Giamota jogou mais como armador do que como falso 9. E não é a função dele. Não teve uma boa atuação. Olha a Pita aí aparecendo, tava com saudade de aparecer. Ela tá com ciúmes do... É Guzi, né, Catherine, o nome do bicho? Uhum. Obrigado, é o Guzi. É uma gata. É uma gata? É menina. Eu jurava que era macho. E não teve essa movimentação dentro da área, que é onde geralmente o Giamota se destaca. Sanches, claramente lesionado também por causa de uma pancada. Grande gol. O gol foi uma coisa inteligente. É uma coisa inteligente que é até infantil. Explico. Porque a gente é ensinado na escolinha, se você fez escolinha ou treinou em base de clube, quando o seu companheiro chuta, vai na direção do goleiro, vai buscar o rebote. Ninguém do Fluminense se mexeu. Nenhum outro jogador do Santos se mexeu no chute do Pituca. A bola voltou pro Sanches. Teve uma linda movimentação de coxa. Impressionante como o Sanches acertou um lance de coxa, ele erra lançamentos e passes com o pé, que são teoricamente bem mais fáceis. Não teve uma grande atuação o Sanches, mas quando ele tem uma boa, como foi hoje, o Santos atua melhor. Sorte do Santos, que o termômetro novamente funcionou. Parabéns ao gol pro Sanches. Rodrigo, vi gente criticando no primeiro tempo, mas é como eu sempre digo, no segundo tempo, quem foi o melhor jogador do Santos? O Rodrigo, porque ele quem cria as maiores oportunidades do time. Ele é fundamental, pena que tá indo embora. Soteldo, ótima atuação do nosso Soteldo, quase fez um gol de cabeça, a Vila iria à loucura caso tivesse acontecido. Novamente buscando o jogo, ele aprendeu o que ele pode fazer, ainda comete erros nessa questão, mas está soltando mais rapidamente a bola. Gostei bastante do Soteldo, que vai se provando como titular nessa formação. Quando o Rodrigo sair, ele vai ser fundamental pra gente. O Evan teve tempo, não vou falar nada dele. E o Sacha, que vocês vão me xingar, porque eu vou falar que não foi uma gigantesca, grandiosa atuação, porque ele fez o gol, eu sei, mas ele meio que prejudicou o Giamota. É engraçado isso, né? No que ele fez bem, ele fez pivô, ele deu mais opção. Teve o lance do Jean Lucas, o chute do Jean Lucas que bate na trave e sai, é o Sacha que dá a opção de pivô, interessante. Meio travado na movimentação, mas quando ele se movimentou, ele criou chances. É só ele ser mais constante. O gol foi bastante inteligente, velocidade de reação, né? Porque às vezes falam que é o reflexo. Ele é velocidade de reação, você lê a jogada, botou o pé, fez um belo gol. Gostei do Sacha, que não necessariamente precisa ser titular absoluto. Ele está se tornando mais uma opção, que é o que interessa. Pro Sampaoli, nota 10, como eu já disse, salvou meu dia. Sampa, te amo. Muito obrigado. Por hoje é isso. É só, acabou. @FGNaurano no Twitter e Instagram. Santos, 6 pontos, muito obrigado. Se inscreve aí caso não tenha se inscrito ainda. Catherine, manda um beijo. Beijo!
Mandou um beijo a Catherine. A Pita não, porque ela tá grossa. Valeu, pessoal. Até amanhã.